Ele conta a história da cidade com sua arte e estamparias. Alberto Pita, seja bem-vindo. Opa, obrigado. Alberto, ou Pita, qual o poder que sua estamparia, os seus tecidos, qual é o poder que eles têm de contar a história e a criatividade da cidade de Salvador? Bom, na verdade, o tecido eu sempre chamo de segunda pele, né? E eu faço os panos basicamente para os blocos afro e afoxés no Carnaval de Salvador. E eu digo que é sempre os panos que nos representam, né? E a força que ele tem é justamente essa, de você poder, mesmo sendo no período do Carnaval, assumir a sua identidade, né? Se empoderar com esse pano e atravessar fronteiras da cidade, digamos assim. Porque muita gente que sai em blocos afro, em afoxés, eles vão para o outro lado, o que a gente chama da área nobre da cidade, trabalhar, né? O Carnaval termina abrindo esse espaço, essa possibilidade, né, de você ir para outros lugares com a sua fantasia, né? Que eu digo sempre que é a capa do Batman, é aquilo que lhe deixa forte, porque é a sua identidade, né? A sua identidade ali assumida. Eu faço os panos para o Carnaval, mas eu gosto muito de escrever nos panos, de contar histórias nos panos a cada ano, nos desfiles. E entendo isso como um encontro de analfabetos, porque quando você escreve nos panos para quem não teve a oportunidade de ir para a escola. Por outro lado, muita gente da academia e que teve oportunidades também gostam e saem nesses blocos. E o encontro de analfabetos se dá quando você coloca símbolos e signos milenares de África, ferramentas de orixás, etc., e que essa gente não tem esse pertencimento. Mas o que é do bairro e não teve a oportunidade de ir para a escola, conhece. Então, esse é o encontro de analfabeto. O que não sabe ler porque não teve a oportunidade de ir para a escola, e o que sabe ler, mas, por outro lado, não conhece símbolos e signos ali depositados. Então, a minha ideia de fazer os panos é justamente essa. Claro que você não tem como mensurar de que forma se dá esses encontros, digamos, né? Porque oportuniza as pessoas se conhecerem, independente do lugar de onde elas vêm. Mas a gente sabe que a nossa função é justamente essa, é a de provocar, a de disparar desejos das pessoas se conhecerem, enfim, mesmo sendo no Carnaval, entendeu? Então, como esse calendário festivo vai acabar influenciando a sua obra em Salvador? Como é que você lida com isso? Bom, na verdade, eu faço os panos dos blocos baseado nos temas dos blocos, né? Então, cada entidade apresenta seus temas. No início desse Carnaval Negro Baiano, os blocos afro e afoxés saíam com temas homenageando países africanos, né? Os países que conquistaram sua independência, né, na década de 1960. O Ileaê, como o primeiro bloco, ele já homenageou Angola, Congo, Costa do Marfim, Nigéria, Mali, Zimbábue, Togo, enfim. E nos trouxe essa história, né? Nos trouxe esse conhecimento. Então, eu faço os tecidos muito baseado nos temas. Hoje em dia, os blocos evitam um pouco falar sobre países africanos, né? Então, fala de uma África chamada Bahia, né? Se homenageia Ialorixás, personalidades, né? E por que negras, essa escolha? e tudo. Não, tudo foi um processo. No início, era o que nós tínhamos, digamos assim. Era o que, de fato, era realmente importante para nós, né? Que era o momento de reafirmação, de assumir, né, a negritude. O Ileaê simboliza tudo isso. E com ele, todos os outros que vieram depois do Ileaê, obviamente. Mas é justamente isso. Foi um processo. O cortejo afro, por exemplo, nunca fez um país africano.
Então, eu já sei com temas como comida e tradição, né? Falando sobre a comida de santo e sobre a comida baiana do cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, um tema que era um mote para falar sobre relações à mesa, né? Porque a mesa define status, né? Independente de qualquer coisa, para falar sobre a comida, aquela comida que vem do bairro popular e que você sabe, e que tinha os dias que você comia determinadas comidas. Você sabia que na quarta-feira era quiabada, na quinta-feira era cozido, no sábado já era um feijão de leite, enfim. Então, essas coisas que marcaram, né, a infância, a década de 1970 para mim, para jovens na época, como vovô, que fez o Ileaê, o João Jorge do Olodum, enfim. Então, é trabalhar com esses signos, né? E disparar isso na cidade, trazer isso. O Cortejo fez isso, ele parte assim desse princípio, né? De escolher temas que mexem com o simbólico das pessoas. É uma consigna ali lançada e as pessoas vêm trazendo suas impressões, né? Suas sugestões para a gente fazer o carnaval. O Carnaval Negro da Bahia é feito dessa forma. Em termos de Salvador, você diria que existe uma criatividade específica de Salvador? E se sim, como é que ela se opera? Sim, Salvador tem uma estética. Então, se existe uma estética baiana, essa estética vem do Ileaê, a partir das suas cores, né? Que é uma identidade nossa. E é dessa forma que eu vejo. Na verdade, a Bahia é um país, né? Quando você viaja, você percebe isso mais ainda. Se você chega em São Paulo, você... Olha, eu sou de Salvador, pessoal, Salvador, ou seja, eles têm isso no imaginário, né? Não obstante a questão do preconceito, do racismo e do falar do nordestino, etc., mas eles têm Salvador na conta, e nós sabemos disso. Você é o artista plástico, designer, que fez a minha máquina do tempo, esse produto maravilhoso que me deu essa oportunidade, né, de lidar com o passado, presente e futuro. Como é que foi criar essa coisa linda aqui do papai? Como é que se deu esse primeiro processo? Foi uma provocação do Edivar, né? Sim, do Edivar Bastos. Ele é inquieto, ele é a própria inquietude. E eu gosto das provocações. Eu gosto quando me dão uma demanda, né, a ser resolvida. Eu sou filho de Ogum, e Ogum vence demanda. E quando ele falou, eu fiquei pensando, eu digo, nossa, o que é que eu vou fazer? Não, tem que ser um carro afrofuturista, não sei o quê. Eu digo, poxa, ela vem esse homem do teatro falar sobre essas coisas aqui comigo. Mas eu disse, é um desafio, eu vou para cima. E aí pensei, né? Claro, convidei o meu amigo Veco Araújo, né, que é o performance man do cortejo, o cara do sombreiro. Ele é maravilhoso e tudo. Eu digo, olha, Veco, eu estou com uma encomenda para fazer um carro, um carrinho de cafezinho. Convidei um amigo também que é cenotécnico, o Jonas, e que a gente já vem trabalhando, fazendo coisas grandes juntos. E isso foi um desafio. Um carrinho de café que vai para o futuro, né? Um carro que vai para o futuro. Porque a gente sabe a tradição dos carrinhos de cafezinho na cidade e as cores desses carros, né? A maioria dos carrinhos, hoje menos, e infelizmente, os carrinhos de cafezinho viraram outra coisa. Porque os vendedores também viraram outra coisa. Esses carrinhos eram feitos assim, o cara era torcedor do Ipiranga, o carro dele é amarelo e preto. Você sabia que ele era torcedor do Ipiranga? Você sabia que ele torcia para o Bahia ou para o Vitória? Enfim, porque essa é a identidade. Dava uma assinatura, né? A assinatura era justamente essa, né? E a questão estética, né? A consciência estética, né? Dessas pessoas que vendem e que vendiam café nos seus carrinhos era algo incrível, né? E eles viam na rua, um queria ter o carro melhor do que o outro, né? Então, era o esmero, era o carro que tinha a TV, era o carro que tinha o som, a miniatura do trio elétrico. Enfim, fantástico. tudo pensado nesse sentido. E onde foi feito esse carrinho? Esse carrinho vem de dentro de um terreiro de candomblé, né? Como vem os blocos afro, como vem o cortejo afro, que vem de Pirajá, vem do Ilê Axé Oiá, o terreiro de Mãe Santinha. E foi feito assim, com todo o axé, praticamente dentro da mata, que é onde fica o meu ateliê, né? Num franjeado de Mata Atlântica, perto da Bacia do Cobre, perto das cachoeiras do Parque São Bartolomeu, ou seja, a parte de cima do bairro de Pirajá, né? No conjunto Pirajá 1. Então, nós fizemos esse carrinho lá e foi
um trabalho gostoso, porque todo dia a gente ia colocando coisas, né? Aí no final veio essa coisa de espelhar, né? Eu digo, olha, bora espelhar, bora nos ver na rua. Né? Então, esse carro, ele de fato, ele tem essa estrutura de uma nave. É fantástica. De fato, eu adoro esse carro. A aerodinâmica Ele é todo pensado. Tipo a McLaren. E você falou aí de Mãe Santinha. O que é o Instituto Oiá? O Instituto Oiá é um centro de educação que minha mãe fundou dentro do terreiro de Candomblé. Na verdade, ela sempre foi ela era educadora, bordadeira e alorixá, né? E desde a nossa infância, a gente acordava com a sala cheia de crianças da comunidade sendo alfabetizada. Ela sempre teve essa preocupação. Eu vejo os terreiros de Candomblé como uma espécie de ONG ancestral, né? São ONGs ancestral, porque o que as ONGs fazem hoje, né, com relação a criança e adolescente fora da escola, da família e da comunidade, né, que a sociedade chama de menino de rua. Não existe menino de rua porque eles não brotam do asfalto. Exato. São crianças sem oportunidades. Né? E os terreiros de Candomblé sempre acolheram. Qualquer casa de santo, em qualquer bairro desta cidade, pode ir lá ver que tem uma escola. E qual é essa relação do Instituto com o Candomblé? Você já até começou a mergulhar nisso, mas como missão, como é que vocês pensam isso? Quando minha mãe funda o Instituto, ela funda porque uma é orixá no espaço, né, do terreiro, enfim, mas ela sempre deixou muito, muito claro de que o Instituto era uma coisa, a religião, o terreiro, outra. Hoje, no Instituto Oiá, que atende, em média, 80 crianças diretamente do entorno, lá no conjunto, Pirajá 1, tem crianças que os pais são evangélicos. Mas eles mandam para lá, porque lá está o lugar da oportunidade, no bairro. Então, lá pode ser o melhor lugar daquele bairro. Né? E eles têm oportunidades. Né? Então, mesmo sendo evangélico, tem que se curvar a isso, porque ali está o lugar do conhecimento. Né? E como é que nasce essa questão? Tem o Instituto, tem essa questão do ritual, Sim. Tem a questão da educação e a questão da criatividade e da poética que acaba propiciando, né? Porque a gente precisa ter esse local. Como é que nasce como é que se dá o nascimento da poética, da criatividade no terreiro? No seu trabalho também? Isso é natural, né? É natural de qualquer casa de candomblé. A poética, a criatividade, a estética. Né? Porque você tem que pensar que tem que ser o melhor para a gente do povo. Não adianta você tratar a pobreza com a pobreza. Então, você tem que proporcionar o melhor. Sempre que tem a abertura do ano letivo lá no Instituto Oiá, a gente convida educadores importantes. Assim. Tipo, o ano passado foi o Miguel, o reitor da UF. Sim, foi dar aula magna para educadores e jovens da comunidade. Ou seja, se você pode lançar mão do melhor, você tem que lançar mão do melhor e colocar a serviço. Né? Então, não adianta você, como eu disse, tratar a pobreza com pobreza. Tem que ser o melhor para os filhos da gente do povo. E lá a gente pensa dessa forma. Eu tenho o meu ateliê e as crianças adentram o meu ateliê. Às vezes eu estou fazendo uma obra importante que vai para uma galeria fora do Brasil e chega uma criança e me pergunta por que eu botei aquela cor ali, por que não a outra cor. E quando ele sai, eu já começo a repensar, eu digo, nossa, já mexeu aqui e você vai. Ou seja, por quê? Porque ele observou. Eles não chegam logo, não, eles ficam ali o tempo inteiro e depois ele questiona. Exato. E eu deixo a porta do meu ateliê aberta justamente por isso. Ou seja, é um espaço que essa criança, esse jovem, não tem a menor noção do que é, da importância que tem, de fato tem, mas ele está ali. Então, daí você pensa que, olha, futuramente ele pode estar nesse lugar aqui, fazendo essas coisas. Você diria que o Cortejo Afro, por exemplo, é um braço criativo do Instituto Oiá? Ele foi fundado dentro do Instituto. Né? E foi quando eu saí do Olodum, eu fiquei quase 15 anos no Olodum. Né? Pensando junto com o Olodum, nós tínhamos um departamento de arte, e onde a gente pensava essas cores, essa estética do Olodum. Eu fui a convite do João Jorge, em 1984,
né, já para o Carnaval Moçambique, 85, aí depois fez Cuba, e aí vem Egito, né, com a música Faraó, e a chegada de Paul Simon, enfim. O Olodum vira, né, o grande sucesso nacional. Né? Depois do tropicalismo, o samba reggae é o grande movimento da música popular brasileira e ponto. Como essas manifestações, elas vão surgindo nos terreiros, né? E como isso vai influenciando algo maior. Essa é a primeira identidade. Então, Ilhéia foi fundado dentro do terreiro de Candomblé, no Ilhéaxé de Tolu, Manilda de Tolu, no Curuzu. Né? O cortejo foi fundado em Pirajá, no Ilhéaxé Oiá, de Mãe Santinha de Oiá. E outros blocos afro e afoxés com essa tradição de serem fundados dentro sempre do terreiro vão nascendo no terreiro. Sempre, sempre. Né? A maioria, os mais fortes, enfim. Aí você tem o Bancoma, que é maravilhoso, né? Lá de Lauro de Freitas, né? No terreiro de Mameto, né? Da linhagem de Joãozinho da Gomeia, enfim. Então, essa tradição é o que permeia o Carnaval da Bahia. Né? É o que dá sentido ao Carnaval da Bahia. E como a gente vê hoje assim, o impacto dos Ilês nessa configuração cultural de Salvador, aonde é que você vê que dá para dizer assim, é aqui quase em tudo, né? Mas se olhar mais especializado. Quando você vê o carro alegórico de um bloco afro, ali tem toda uma história. Quando você vê o tecido, né, atravessando as ruas da cidade, enchendo de cores, pode observar, faça a leitura daquilo. Né? Tá tudo ali, tá tudo escrito, tá tudo anotado, tem todo um pensamento. E de onde vem a sua inspiração, Pita? A minha vem do candomblé, basicamente, né? Vem dessa cultura, né? Vem das ruas, vem dos blocos afro, vem dos blocos de índios, porque eu sempre gostei de ver os desfiles dos blocos de índios, que hoje nós chamamos de comunidade indígena. Né? Sim, exato. A gente falava índios mesmo. Mas eu não sabia que... Mas eu vou fazer um deslocamento estético, assim, era um bloco de índios. Né? Apaches, Comanches, Sioux, Cheyennes. Olha, eu estou falando de tribos da América do Norte, porque o Carnaval da Bahia ele teve uma influência muito forte do cinema. Nós íamos para o cinema... sem saber até o nome que filme era, mas sabia que tinha Apache, ou que era Comanche, ou que era Cheyenne, porque tudo aquilo esteticamente nos interessava e a gente se identificava com aquilo. E daí surgem os blocos. O primeiro foi o Cacique do Garcia, né, que foi inspirado no Cacique de Ramos. E a ideia foi de uma mulher, né, de uma mulher, lá no Garcia, a filha de Dona Zuzu no Garcia. Então, assim... do Aconchego da Zuzu, do restaurante, ali foi fundado, porque antes tinha a Escola de Juventude do Garcia, no dia que a escola não saía, inventaram de fazer esse bloco de índio, chamado Cacique do Garcia, inspirado no Cacique de Ramos, e foi justamente uma das pessoas da casa que fez, né? A professora Maria Auxiliadora Barroso, enfim. Então, a mulher inventa o bloco de índio, e depois dessa profusão, desse boom dos blocos, que aí... Depois vem os blocos de origens brasileira. As tribos indígenas do Brasil, por exemplo, Tupis, Tamoios, Guaranis, tudo eram chavantes, né? Blocos. Chavantes. Nós não sabíamos, nós não conhecíamos nada sobre os indígenas brasileiros. A gente sabia muito sobre os americanos, por conta do filme, por conta de Hollywood, por conta do cinema. Então, olha a influência que o cinema... E como a gente lidava com a criatividade na época. E aí a identificação você sair no Apache do Tororó, né? Eram 5.000 integrantes naquele negócio. Ou nos Comanches, que era assim, elegantemente sofisticado da época, assim, super luxuoso. Então, havia ali um interesse mesmo, um investimento estético dessas pessoas. Desses dialogarem, né? Com o que vinham já pensavam e com a cidade. isso. Depois surge Ilhéia, né, como um bloco afro. Que é um olhar mais para dentro, né? Que já é uma outra... Que já é um desenvolvimento dessa primeira atitude da negrada sair em blocos, e sair em blocos de índios. Né? Esse era o espaço da gente, né? E a polícia sempre ao lado. Né? Ao lado, observando. E hoje, Pita, quem você diria, assim, de artistas visuais ou não, que dialogam com essa produção criativa?
Temos vários, né? Tem Mundão, né? Que hoje ele faz o Ileaê e faz o Muzenza, né? O J. Cunha, assim, o responsável também por essa identidade, essas cores do Ileaê e do Carnaval. O J. Cunha, contribuição ímpar nesse sentido, né? Tem um pessoal que faz o Malê, o Ives, Qualia, né? Enfim, são vários, o Igas, tem vários artistas, né? O Lucas Batatinha, né? Filho de Batatinha, que também é um artista visual. E, enfim, tem muita gente fazendo essas coisas. Tem a Goya Lopes, que não é carnaval, ela não faz carnaval, mas o trabalho dela, né, com essa estética, né, afro-baiana, afro-brasileira, é algo que impressiona e tem uma contribuição e influencia muito, né, novos artistas. Sim, são criativos, invenções, né? Releituras do mundo que eles vão trazer. Releitura de símbolos e signos milenares de África, né? Desenvolvidas. E o que você diria, assim, qual é para você o maior invento criativo assim, soteropolitano que você diria assim, esse aqui ele é uma assinatura que pode se dizer como decisória aqui. Esse evento... O Ileaê. O Ileaê é isso. Então, o Ileaê resume nesse sentido. Mas aí, se você quer uma coisa mais sonora, é o Olodum. São dois grupos que é a Bahia, né? Que é a gente Bahia. Olha, sabe de onde vem, no Arrear das Malas. Vem, exatamente. Você vê a quilômetros. Você faz, ali é o Ileaê. Ali é o Olodum, entendeu? Então, são identidades da Bahia, né? O que torna a Bahia singular. Bom, você foi para um coletivo. E qual é a pessoa criativa de Salvador que você diria assim, essa aqui também, quando a gente olha, a gente está olhando para a criatividade? Pita. É ele. Isso é de uma autoconsciência. Sim, sem falsa modéstia. Hoje, agora é. Alberto Pita, você é uma representatividade dessa baianidade. Você nasce nessa lógica do afro, né? Sim, eu venho desse lugar. O que é um bloco afro? Um bloco afro é, primeiro, um movimento político, né? O bloco afro, ele é isso. É a política em movimento, né? Que impacta, sobretudo, na sociedade e na sua comunidade, né? Na comunidade de onde ele vem. Porque ele é um movimento social, é um movimento cultural e é um movimento financeiro também, né? O Bloco Afro, ele gera emprego e renda, né? O Bloco Afro, as pessoas no bairro, elas confeccionam as fantasias, né? Estampam as fantasias, fazem carros alegóricos, fazem o calçado, fazem as alegorias, enfim, essa cadeia produtiva, né? E a ideia do recurso ficar na comunidade. E como é que, então, o Bloco Afro ele vai influenciar na vida das pessoas a partir desse... Nesse sentido, de ajudar. Lá em Pirajá, por exemplo, tem costureiras que conseguiram fazer suas casas. E tem uma costureira lá que ela deu um depoimento e ela disse assim que, olha, eu fiz minha casa costurando para o cortejo afro. Ou seja, são 27 anos, né, que o bloco vai às ruas. E são 27 anos que faz fantasias. São 2.000 integrantes no cortejo, né, mais 100 percussionistas e alas de dança, etc. Então, isso impacta muito nas pessoas, né, nessa cadeia produtiva, né, nessa economia da cultura, né? E ainda sobre essa questão do impacto, aí eu vou falar mais especificamente de suas estampas. Como é que você vê que as suas estampas elas repercutem no olhar das pessoas? Elas repercutem a partir do momento em que elas contam histórias, né? E as histórias são as histórias que os blocos me trazem, né? E que me desafiam a interpretá-las, né? Como eu disse, eu gosto muito de escrever nos panos, né? De contar essas histórias, que é uma espécie de educação transversalizada ali, né? Você termina cumprindo um papel que é um papel do Estado. Sim. Né? Que é um papel público, né? Da questão da educação mesmo. E os panos dos blocos, ele traz isso, ele contém isso, né? Ele tem essa função, né? De
de contar história, de alfabetizar, se for o caso, né? De lhe posicionar politicamente, porque são tecidos políticos. Bom, eu estive aqui com Alberto Pita, a estampa da cidade. Café. Um prazer estar aqui com o ministro da... desculpa, é porque eu vou para frente, para trás, futuro, passado, eu acabo trocando aqui. Muito obrigado. Não deixa de ser um ministro da cultura. No futuro a gente se vê. Eu adorei a xícara laranja, porque laranja dizem que é a cor do dinheiro. É por aí mesmo, é isso aí. É o futuro.